aqui? Sei que o que a gente vai falando já é algo que vai fortalecendo seu coração, né? O terreno fértil que está no seu coração para o que Deus vai fazer na sua vida hoje. O que nós não podemos é nos distrair daquilo que Deus quer fazer em nós, né? Às vezes, como o Sinelândia bem disse aqui, a gente não sabe o que tem na curva, mas Deus sabe. E talvez seja até uma bênção na curva e você, por distração, sai da pista, não é? Tem um exemplo que me deram, dizem, não sei se mudou, lá nos Estados Unidos, para se tirar a carteira, a pessoa vai, o candidato vai com um instrutor dentro com ele, vai dar uma volta com ele, aí aprova ou não. E diz que esse rapaz, ele numa curva lá, ele se distraiu, como nós não vamos nos distrair nas curvas, e saiu da curva. Então o semblante dele rapidamente transformou, ele ficou triste, entristecido, e com uma certeza de que ali ele já tinha sido reprovado, não é? E quando chegou lá no destino final, o instrutor perguntou: rapaz, foi que houve? Você está tão triste? Ele disse: não, depois dessa barbeiragem aí, eu sei que eu não fui aprovado. Disse: ao contrário, você foi aprovado, não por conta da barbeiragem, mas porque você pôde trazer o carro para a estrada. Sabe, muitas vezes a gente vai estar saindo da estrada, até mesmo por distração. Mas o bom mesmo é Deus se alegrar, porque você sabe, reconhece e volta para o caminho. E esta noite nós estamos nos direcionando no caminho, não permitindo que distrações, que situações aconteçam, que nos tire do propósito de Deus, né? Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, como é de praxe. O próprio Deus, o próprio Jesus nos pediu para que lembrássemos desses momentos. E a gente está lembrando aqui porque é a mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz que nos resgatou, a mensagem da cruz que trouxe transformação, que trouxe vida nova, que trouxe salvação, que mudou a nossa maneira de viver, né? Que tem um poder encaixado, embalado dentro dessa mensagem da cruz. E eu sei, queridos, hoje eu vou avivar seu coração, eu vou despertar aquilo que Deus ainda tem para fazer, mas que Ele está esperando uma atuação minha e sua, para que esse plano não tenha impedimentos, interferências, atrasos, porque Deus é capaz até de antecipar situações. E eu não estou dizendo isso para dizer que Deus é um Deus de ordem e Ele não faz isso, Ele vai cumprir aquela ordem. Não. Jesus mesmo antecipou, não é? O vinho bom que só se produz com 30 anos. Ele antecipou e transformou a água em vinho em poucos minutos. Então Deus vai antecipar coisas na vida de pessoas aqui. Por quê? Porque nós estamos antenados na palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios 1:18, na versão NVT. A gente vai usar mais ela. Deus é muito bom. A Bíblia diz: a mensagem da cruz, diga, a mensagem da cruz, é loucura para os que se encaminham para a destruição. Que pena, né? Tem gente se encaminhando para a destruição. Por isso que é loucura. Mas para nós, diga, para mim, que estou sendo salvo, pode dizer, essa mensagem da cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz tem um conteúdo valioso, poderoso, que é o poder de Deus disponível para nós. Não é assim a nossa caminhada cristã, queridos? Nós sempre falamos aqui da forma como nós fomos resgatados de um lugar de perdição, de um lugar sem esperança, né? Para o lugar do Filho do amor de Deus. E esse é o reino correto, essa é a linguagem nova que Deus nos oferece, e diz também que nós só podemos andar de acordo com a linguagem do reino novo onde a gente está habitando. Amém? Qual é a linguagem principal do reino de Deus? A fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Então eu preciso caminhar, eu preciso produzir maturidade, crescimento, para que Deus não somente se agrade de mim,
mas que ele possa pontuar situações que só serão pontuadas quando vê você crescendo. Aliás, a plenitude de Deus é destinada para aqueles que estão amadurecendo. Você não dá um carro a um filho seu com 10 anos de idade, dá ou não? Pode até poder dar, mas não é correto. Por quê? Porque é contra a lei, é ilegal. Você só receberá certas situações quando atingir a maioridade, não é? Então, a palavra de Deus nos diz que bênçãos maiores da parte de Deus só virão com a maioridade. Amém? Você está crescendo? Amém. Glória a Deus. Por sinal, nós temos duas literaturas aqui, uma de Jânio César, o pastor Jânio César, Marcados pelo Sangue. Espetacular esse livro. Diga sim, experimente uma vida plena e profunda, que você jamais voltará atrás, de Rick Renner. Então está ali na nossa livraria, inclusive, nós estamos com livros novos aí, que chegaram há 2 dias atrás. Um deles até parece que acabou hoje de manhã. Como era o nome do livro? Coisa de Homem. Os homens aqui se despertaram, correram logo lá e já pegaram, mas nós vamos trazer mais. Nós temos ainda ali um livro que orienta as mulheres, os pais de forma geral, a criarem seus filhos, que é de Rafaela Garcia. Esse livro é extraordinário. Então, se você ainda tem filho pequeno, corre lá e busca essa instrução da parte de Deus. Então essa mensagem da cruz, ela deve gerar em nós transformação. Ela deve gerar em nós uma vida nova. Obrigado, Augusto. Ela deve gerar em nós uma nova realidade, porque ela é o emblema de renúncia e morte da nossa velha natureza. E aí é onde eu quero entrar. Existe uma velha natureza que já foi sepultada na cruz, já foi crucificada, não é assim? Já foi sepultada, como a Bíblia diz lá em Romanos 6,6, né? E é bem enfático quanto a isso, e nós precisamos também ser enfáticos naquilo que nós somos hoje, naquilo que nós podemos e naquilo que Deus quer que a gente faça. 1 de Pedro 2,24, na NVT, a Bíblia diz que Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Olha só, Ele carregou em seu corpo, lá na cruz, o que? Os nossos pecados. Você vai entender, Jesus carregou no corpo dele, mas tem algo que você tem carregado no seu corpo, e hoje eu vou despertar isso para que você mantenha firme isso também, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Então a cruz, ela foi a solução divina para livrar os pecadores da ira vindoura. Amém? Então isso é uma das verdades mais libertadoras que nós temos do Evangelho, não é? A morte de Cristo. Ele escolheu morrer, ele veio por esse propósito, não é? E você sabe, eu acho que você já leu também, creio nisso. A Bíblia diz que ele suou sangue, ele se angustiou, né? Por conta dessa hora que havia chegado. De quê? De ser levado para ser crucificado por mim e por você. Talvez você não tenha uma dimensão do tamanho do amor de Deus por mim e por você. Olha só, ele poderia ter negado isso, mas ele sabia que era um propósito, não é? Mas o foi que ele disse? Ele falou para Deus, e a Bíblia diz que ele disse: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Nós cantamos aqui, quando os nossos olhos estão focados em Jesus, nós não temos nada que nos satisfaça mais. Amém? Uma vida com Jesus, independente de dinheiro, joia, seja lá o que for de bem, que satisfaz muito o ego e o coração das pessoas, satisfaz mais do que a presença de Deus em nós, do que o cuidado de Deus sobre nós e sobre nossas vidas. Você concorda comigo? Então essa é uma das verdades mais libertadoras,
não é? Quando Jesus morreu na cruz, ele não levou apenas os nossos pecados, ele levou o nosso velho eu. Aleluia! Você sabia que Jesus morreu 2 vezes ali naquela cruz? Morreu espiritualmente por causa do meu pecado e o pecado seu, que estava ali sobre ele. O pecado nos faz morrer para Deus. Nos separa de Deus. Mas também ele morreu fisicamente. Ele carregava no corpo todos os nossos pecados. Você é valioso para ele. Aleluia! E agora eu quero entrar em Gálatas 2:20. Na Bíblia NVI, tem 2 versões, NVT e NVI, mas são 2 palavras que eu estou trazendo esse complemento, não é? De versões, não separando, distinguindo um e outro, mas trazendo uma complementação, você vai entender. A Bíblia diz que Paulo teve essa autoridade maravilhosa que eu e você devemos ter desde o dia da nossa conversão. Diz: eu estou crucificado com Cristo. Assim já não vivo mais eu, hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode repetir comigo isso? Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E olha só, a vida que agora eu vivo no corpo, Jesus levou no corpo nossos pecados. Nós devemos levar essa vida no corpo pela fé em Deus. Há uma funcionalidade de levar no nosso corpo também. Exercer a fé em Deus. Porque o reino espiritual é pela fé, não é mais com os nossos olhos naturais e os nossos sentidos. Agora, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você foi amado demais. Sabe, isso é muito apaixonante. Talvez isso possa ser, assim, até levado à condição de uma poesia, né? de um poema. Mas parece isso mesmo, diante do grande amor de Deus por mim e por você. Você concorda comigo? Rapaz, no mundo espiritual, as coisas funcionam, elas têm a mesma realidade que tem no reino natural. E quando você mergulha nele, você vai entender que o reino espiritual é quem é o dominante, quem deve ser aquele que domina e governa a nossa vida. Amém? Por quê? Porque nós sabemos que estamos em crescimento, né? Isso chamamos de santificação. É nós cada vez mais exercer um processo de caminhada, de crescimento, e a cada dia que a gente passa as fases, os ciclos que nos são dispensados, a gente vai passando de classe. Você se lembra que antigamente no primário, não sei como é hoje, né? No meu tempo era primário, mas a cada ano que a gente passava de classe, né? Passava do jardim da infância para o primário, do primário para outra série, não era assim? Hoje mudou um pouco as coisas, mas exige de nós provas, não é? Você, para passar para o outro ano, você tem prova final, e às vezes você não faz nem a prova final porque passa por média. Quantos estão passando por média aqui? Meu Deus do céu, tem pessoas aqui que Deus está vendo que está passando por média e não precisa ficar para a final. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem visto o seu proceder, Deus tem visto a palavra que sai da sua boca, Deus tem visto a manifestação do Espírito através da sua fé. Amém? Aleluia. Então nós estamos falando aqui da morte do velho homem. É uma frase que o Rômulo Júnior cita muito, né? Foi alguém que pronunciou isso, né? Martinho Lutero, né, diz que ele fala sobre isso, e no sepultamento, né, nós deixamos ali, a velha natureza é sepultada em Cristo, e ali ressurge ou ressuscita um novo homem com ele. A gente não ressuscita da velha natureza para de novo estar na velha natureza, a gente ressuscita para uma nova vida.
Aí diz que ele deixou ali nas águas a velha natureza, mas ele não sabia que a velha natureza sabia nadar. Ou seja, ela vai estar querendo sempre sair da condição de sepultura para trazer influência e puxar você também para o mundo dela. Mas você não faz parte do mundo da velha natureza mais. Agora você é nova natureza, é nova criatura. Deus fez novas todas as coisas na sua vida. Mas há um processo que nós precisamos sepultar verdadeiramente, de fato e verdade. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 6,4, diz que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, indicando o fim de uma antiga maneira de viver. Você já pôs um fim na sua velha maneira de viver? Pastor, tem algumas coisas que ainda estão tentando me puxar para baixo, mas agora você tem que entender que não é mais puxado para baixo, você agora deve ser levantado para cima, por conta dessa nova sua condição em Cristo Jesus. Amém? Nós somos ressuscitados, mas não mais para a velha natureza. Descreve uma transição de vida centrada no passado, no eu ou no ego, para uma vida centrada em Cristo. Amém? Você morreu para o seu eu. Paulo disse, não vivo mais eu. Você deve dizer isso categoricamente. Eu não vivo mais eu. Eu sepultei o eu antigo, o eu egoísta, o eu orgulhoso, o eu cheio de problemas, cacarecos, cheio de impedimentos. Aleluia. Descreve essa transição. Então nós precisamos entender que assim como Jesus foi crucificado naquela cruz, Paulo ele enfaticamente, ele diz isso para nós: não vivo mais eu. Crucifica o teu velho eu, crucifica os seus métodos, crucifica os seus méritos próprios, o orgulho, tudo que diz respeito à sua velha natureza deve ser colocado na cruz. Amém? Isso é um processo poderoso, exige de nós esforço, perseverança. Por quê? Porque Deus não deixou as coisas como um mar de rosa. Ele disse, vai ter aflições lá na frente, os caminhos não vão ser sempre com um asfalto diferenciado, vão ter estradas com buracos, pedras, e vão tentar te fazer demorar, vão tentar te fazer destruir, vão tentar até te fazer desistir. Mas olha, eu e você aqui, nós não desistimos e não vamos desistir. Porque Deus tem um plano maior do que os nossos planos. Amém? Então a vida cristã, ela passa a ser sustentada pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. É pela fé, nós vivemos pela fé. Então não é mais o eu que se sente no controle da sua vida, mas o eu que se entrega, o eu que se faz viver a própria vida de Deus a partir de você, dentro de você. Aleluia! A vida passa a ser não mais uma iniciativa humana, não passa a ser mais isso, mas uma nova realidade, na qual Cristo agora é o centro. As influências vão chegar, as ofensas vão chegar, as insinuações vão chegar, o pecado vai te chamar, mas em todo tempo você vai dizer, não vivo mais eu, porque eu já estou crucificado em Cristo. Não posso tirar minhas mãos de onde eu fui crucificado. Eu já fui morto para o pecado, eu fui morto para os prazeres da vida. O mundo não me tem mais, eu estou agora no mundo de Deus, na vida do próprio Deus. É Ele quem habita em mim. Aleluia. Lucas 9, 23, na NVT, Jesus disse certa vez à multidão: se alguém quiser ser meu seguidor, tem algum seguidor de Jesus aí? Negue-se a si mesmo,
Tome diariamente a sua cruz e siga-me. A cruz faz parte da nossa vida. Ela é algo que nos prova, que nos chama, nos convida para uma atuação. Amém? John Piper, ele disse em um dos livros dele, ele diz: a cruz não é apenas um lugar de substituição no passado, mas um lugar presente de execução diária. Existe um plano que Deus nos deu, mas nos deu também todas as ferramentas para nos fazer superar. Você não está sozinho nessa nova vida com Ele. Ele nos providenciou tudo, não deixou faltar nada. Ele deu unção, deu graça, deu o Espírito Santo, recriou seu Espírito. Tudo que diz respeito à nova vida com Deus, Ele já deu tudo. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, pela fé. Nós vamos produzir as palavras de criação, nós vamos produzir, né, através do poder de Deus em nós, coisas que o ambiente oferece de forma errada, difícil, né, impossível. Talvez você chegue num lugar, vai encontrar um lugar de impossibilidades. Talvez você more numa rua onde as pessoas vão dizer: desde quando começou a rua é assim, vai terminar assim. Essa é a cultura da rua, mas você não vive mais pela cultura da rua, você não vive mais pela cultura do mundo, você vive agora pela cultura do reino. E assim, onde você chegar, os ambientes vão mudar, por causa do Deus que habita dentro de você. O mundo vai tentar te distrair, vai tentar te tirar da estrada, vai dizer: vem conosco, é melhor estar conosco do que estar aí brincando de ser crente. Aí você vai dizer: não vivo mais eu, já estou crucificado, é Cristo que vive em mim. Você é um referencial de Deus aonde quer que você ande. Aonde você for levantado, não é, ou duvidado por pessoas aí, você tem algo que vai dar clareza à dúvida das pessoas. Você vai dizer sim. Aquilo que o povo precisa ouvir, o Espírito Santo vai trazer essa palavra de forma que mude ambiente, mude pessoas, mude situação. Aleluia! Você é um instrumento precioso de Deus. Aleluia! Então, como é que eu faço essa execução diária? Que execução é essa? Do que? Executar, né? Aquilo que não faz mais bem a você, aquilo que não faz parte mais da sua nova em Cristo. Executar a arrogância, executar a ostentação, executar os prazeres da carne, executar as orgias, executar a lascívia, executar a perversão sexual, executar o amor ao dinheiro e executar até os elogios das pessoas. Sabe que o elogio pode te inflar, se encher de soberba e orgulho? Rapaz, você é bom demais. Rapaz, sua pregação foi boa demais. John Piper, ele dizia isso: quando eu via elogio das pessoas, eu não os ouvia, porque a pregação é fruto para glorificar a Deus, não a mim. Então ele tinha receios de isso inflamar ele, de isso distrair ele, de isso gerar algo, não é? Que não faz parte de Deus, gerar orgulho, soberba, arrogância. Isso não vive mais em nós, já foi sepultado em Cristo. Hoje o que se vê são cursos de neuromarketing. Não é? Você acredita que é isso? Acredita sim, que tem vários tipos de situações aí. Eu não vou citar, porque aqui eu não quero inflamar nada que diz respeito a profissionalismo, né? As pessoas querendo ajudar as outras, só que do jeito deles, da maneira deles. Nós temos uma maneira, queridos. A neuromarketing, eles são vendidos a altos preços para treinar pessoas a mudarem
a sua vida, a mudarem os hábitos destrutivos. Já pensou você pagar uma soma de dinheiro grandiosa para poder mudar os hábitos que estão te fazendo mal? Quando a palavra já tem isso de graça. Meu Deus do céu. Essas coisas, essas pessoas, elas tentam reprogramar o ser humano através de técnicas e métodos de autodisciplina e autoajuda. Nós precisamos, não é uma autodisciplina nem uma autoajuda, mas da ajuda do alto. Aleluia! O ser humano, ele tenta em todo o tempo reconfigurar a superfície, mas ele ignora que o problema está em seu coração. Santificação é exatamente isso. É sarar o coração com a palavra, sarar o coração com as verdades. E à medida que você começa a construir, começa a se alimentar dessas verdades, é à medida que você vai lançando coisas que são nocivas na sua vida, que paralisaram você, que desviaram você, que fizeram você fracassar. A palavra de Deus, ela é o maior, melhor alimento, que nunca vai te fazer mal, vai trazer músculos espirituais. E Deus requer que nós tenhamos os músculos espirituais exatamente para reagir a essas coisas que vêm para nos abater. Quantos têm desviados? Quantos pastores têm caído aí? Amém? Mas nós não vamos cair, porque nós temos consciência e convicção de quem somos em Cristo, do que temos nele. Aleluia! Às vezes eles até alegam, você diz, não, eu sou crente agora, eu sou nasci de novo. Eles vão dizer, você não vai precisar entrar nessa de nascer de novo, só precisa de um bom treinamento cerebral. Irmãos, acredite, tem igreja pregando isso. Como uma solução para a angústia humana diante da sua incapacidade de mudar. Ei, quem muda é o Espírito Santo em nós. Quem muda é esse Deus grande em nós. É Ele que você vai obtendo a transformação pela palavra e tendo a oportunidade de experimentar a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Deus quer que você experimente. Como? No processo, se sustentando, se mantendo firme, não se deixando se levar por as marias com as outras. Vai com as outras. Tem gente que segue aonde a multidão está correndo. Ele olha para um lado, para outro, 2, 3 ficam, vão para outro lado. A maioria está aqui, eu vou para onde a maioria está. Aí depois você entra num abismo profundo. Por quê? Porque seguiu a maioria, não seguiu o Espírito que está dentro de você. Uma vida cristã é viver contra a correnteza. Exige esforço da sua parte, da minha parte. Então a cruz, ela tem o poder de transformar e mudar os hábitos que escravizam. Os hábitos que escravizam, a gente pode representar como pecado, não é? Aquilo que te escraviza é pecado. E esse processo, o João Pipe estava falando sobre isso, deve ser abraçado diariamente. Rapaz, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. A minha vida não é mais minha. A minha vida é daquele que me resgatou. É daquele que se entregou por mim, mesmo ainda pecador, safado, indesejável. Mas Ele me amou. Ele amou você também. Cheio de defeitos. Aleluia. Então Paulo está dizendo, eu estou crucificado. Não é? Há uma versão, uma está na NVI que diz, já estou crucificado. Mas outra diz, já fui crucificado.
Não é que pareça ser diferentes. E eu quero juntar essas duas para trazer um histórico do que representa a sua vida hoje em Cristo. Você foi crucificado, isso quer dizer que foi um posicionamento que você tomou. Eu fui crucificado. Na minha conversão, eu fui crucificado. A minha história começa a partir da minha crucificação, entendendo que Jesus foi crucificado por mim e eu vivo nele. Eu fui crucificado para o mundo e para o pecado. É um histórico, é um posicionamento. Mas quando você diz eu já estou crucificado, isso representa o quê? Uma experiência na sua vida diária. Eu estou, todo dia eu amanheço e continuo dizendo, eu continuo crucificado, eu estou crucificado, a minha vida agora é a vida de Deus. É uma intimidade entre eu e Ele, de tal forma que Ele não vai me abandonar, que Ele não vai me desamparar, que Ele vai estar firme, que Ele vai estar pronto para estender a mão. À medida que eu caio, tropeço, Ele vai estar lá porque vai estar vendo em mim arrependimento. Aleluia! Romanos 6, 6 e 7 diz assim, NVT: sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Diga, o meu velho eu morreu. Foi crucificado com Cristo. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida. Irmãos, não tem mais poder no pecado sobre sua vida mais. Essa velha natureza já morreu. E dele deixássemos de ser escravos, nós deixamos de ser escravos do pecado. Houve uma abolição da escravatura espiritual. E Cristo providenciou isso na cruz. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Romanos 6, 12 até o 14, eu vou ler só alguns trechos. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Olha só, o que é que eu estou falando aqui? Crucificar as coisas, o pecado na sua vida, crucificar a sua velha natureza. Está dizendo o quê? Não deixe que essa velha natureza volte a reinar em você. Quem toma essa posição é você, não é mais Deus. Deus já fez a parte dele. Aleluia! Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. O pecado vai vir, todo dia o pecado vem, todo dia o pecado vem e chama. Aí você se levanta, além de dizer que já está crucificado, você vai dizer, eu escolhi Deus, eu escolho Deus todo dia. Glória a Deus. Aleluia. Você agora se parece com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não deixe com que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o inferno, para servir o pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus. Olha só, você não pode se entregar de forma parcial, não é de pedaço em pedaço. É por inteiro, porque a salvação não foi de pedaço em pedaço. A salvação não foi parcelado. A salvação foi total e completa. Para quê? Para que produzisse uma alegria completa da parte de Deus sobre sua vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O sangue dá na canela, querido, e prefira fazer o que é certo, porque Deus está vendo. Porque Deus conta com você, Ele lhe deu tudo, Ele fez tudo por você. O pecado não é mais o seu senhor, porque você já não vive sob a lei, mas sob a graça.
Mas pastor, tem situação que só a misericórdia. Eu sei disso mesmo. O próprio Paulo falou sobre isso, né? Paulo, ele falou para o Senhor: Senhor, você não está vendo? São influências, impedimentos, o diabo está me esbofeteando, ou seja, lutando contra ele para derrubar ele de novo. Por isso que ele diz esbofetear, porque bufete derruba. Quem é do tempo de bufete? Só alguns, né? Bufete é mãozada mesmo, é murro grande mesmo. O diabo estava com esse intento, querendo intentar sobre a vida de Paulo para derrubar, deixar ele no chão. E ele poder dizer, eu não posso, eu não consigo. Mas ele disse para quem? Para o maior interessado, que foi Deus. Senhor, você não está vendo? E Deus disse, a minha graça te basta. Existe graça transbordante para você nocautear o diabo, você nocautear o inferno na sua vida e colocar os pés sobre aquele que botava os pés sobre o seu pescoço. Hoje é você quem bota no pescoço dele. Diabo, seu lugar é embaixo dos meus pés. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Então, queridos, como nós podemos continuar morrendo para o pecado se continuamos vivendo com ele? É contraditório. A gente diz que já morreu por pecado, mas continua mentindo. A gente diz que já morreu por pecado, continua traindo, adulterando. E não precisa ser uma mulher ou um homem de forma presencial. Na internet se trai hoje, é uma coisa alarmante os números que se tem. Aleluia! Sua vida foi crucificada em Cristo, você não pertence mais a essas orgias, safadezas, corrupção, corrompendo seu corpo, sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 4:8, o apóstolo Paulo, ele diz, vocês consideram que já tem tudo o que precisam. A soberba, quando a soberba chega na pessoa, pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Começaram a separar daqueles que estavam juntos para fazê-los crescer. Por causa de quê? Por causa de uma contaminação, de uma influência má do inferno, que vem tirar você do caminho de Deus. Quantos não abandonaram Paulo sendo discípulos dele? Aleluia, você não vai abandonar Cristo, porque até mesmo ele diz, eu nunca vou te abandonar, não vou te desamparar. Aquilo que eu escrevi vai se cumprir, aquilo que um dia eu comecei a fazer na sua vida haverá de se cumprir. Permaneça firme, permaneça não dando ouvidos às distrações, às informações mentirosas do diabo. Você pode sim, porque você crê. Amém. Aleluia. Isso nos leva, queridos, a uma simples reflexão. Você já imaginou se Jesus descesse daquela cruz? Passou pela sua cabeça? Primeiro, não tinha salvação. Ia todo mundo de mói para o inferno. Segundo, o plano de Deus seria finalizado na vida dele. Porque ele só veio por causa de um plano. E um plano eficaz. Não foi um plano fracassado. Você nunca fez parte de um plano fracassado da parte de Deus, mas um plano de sucesso. Você tem um valor para Deus. Deus não fez você nascer por acidente. Foi para um propósito. Aleluia! E isso nos chama, nos convida também a fazer o que ele não fez. Lembra do soldado que chegou lá e disse para ele, você salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Quer dizer que ele é o rei de Israel, zombando com Jesus.
que desça da cruz agora mesmo, e nós vamos crer nele. O convite de Deus para mim e para você hoje é não descer da cruz. E todo dia o pecado vem te chamar, e você diz: vou permanecer aqui, eu estou crucificado em Cristo, não vou sair. Aleluia. A cruz precisa exercer no presente o seu efeito crucificador. A cruz, queridos, ela é real em nossas vidas. E ela tem que ter o efeito crucificador. Que efeito é esse? É eu esboçando na minha vida, no meu crescimento, na minha caminhada, né? Lançando fora tudo aquilo que não pertence mais a mim, não me deixando ser influenciado, chamado, convidado para fazer o que não presta, para fazer o que não devo. Eu preciso manter crucificado o meu desejo, a minha vontade, os meus impulsos, o meu eu. O diabo todo dia, a cantiga dele vai ser essa para você: desça dessa cruz, deixa de ser crente. Que negócio de crente é esse? Isso não tem futuro não. Aí você vai dizer para ele o quê? Eu não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim, já estou crucificado nele e vivo pela fé nele. Não vou voltar atrás, até porque a palavra diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Sabe o que é mais impressionante? O mais impressionante não é o fato somente de Jesus ter ido àquela cruz. Vou dizer de novo. O quanto é impressionante o fato de Jesus não somente ter ido àquela cruz, mas o mais impressionante é a escolha dele de permanecer na cruz. Ele escolheu permanecer na cruz. Ele não deu atenção, mesmo sangrando, mesmo vertendo as dores, as piores dores, com aquela crucificação sem anestesia nenhuma. Doía, trazia dores, ele passou por esse sofrimento por mim e por você. Mas ele disse: eu não vou descer, porque eu estou representando você. Por que é que eu não posso também não descer da cruz? Eu não vou descer, porque o sacrifício foi grande, o sacrifício foi o sangue. Assim como ele escolheu não descer em meu favor, eu também não vou descer. Eu não vou falhar, eu não vou me entregar à imoralidade, eu não vou fazer ressurgir o velho homem mais, porque agora eu sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Deus não fez apenas um retoque, uma reforma na sua vida. Ele transformou você num novo, parecido com Ele. Portanto, neguem-se a descer da cruz. Você pode ficar de pé, louvor, por favor. Então vão vir situações, queridos, e isso não vai permitir. Pessoas vão passar por você, não vai falar, não vai lembrar. Pessoas vão trair você, pessoas vão ofender você. Mas isso não é motivo para você descer do nível onde você está. Você agora está à direita de Jesus, nas regiões celestiais. E o que eu devo dizer para a tentação que vai vir todo dia? Eu vou responder para ela: eu já morri para o pecado, ele não me domina mais. Já morri para o pecado, ele não me domina mais. Cristo já me libertou, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu exerço fidelidade, obediência a Deus, eu creio que Ele fará o possível e o impossível para me fazer feliz, para me trazer segurança, para me trazer provisão. Ele é o seu pastor e de nada você terá falta, mas Ele requer de mim e de você fidelidade, obediência. Honre
recorrem ao Senhor dizendo: eu não faço parte mais desse processo. Eu já fumei, já me prostituí, já adulterei, mas hoje eu sou nova criatura em Cristo. Ele lançou o meu pecado fora. Ele não está me acusando, julgando, me chamando a atenção. Eu lembro do que você fez. Não, Ele esqueceu tudo isso. É por isso que você não pode estar mais desenterrando o defunto da sua velha natureza. Deixa ela lá embaixo, podre. Aquele que morreu há muito tempo já se tornou podre. Para que você está tentando ressuscitar a velha natureza? Você foi ressuscitado, sepultado, morreu em Cristo para o pecado, mas diz também que você ressuscitou para a vida nova. Oh, aleluia! Vou ler esse versículo para terminar. Nós já estamos. Oh, aleluia! Cristo morreu para nós, para nos salvar do inferno. Mas Cristo não morreu para nos poupar da cruz. Não morreu para que fôssemos isentos de ser crucificados. Crucificar é tomar a cruz diariamente. A cruz não somente nos redime, mas também nos capacita. Aleluia. Gálatas 6,14 diz assim: longe de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu estou crucificado para o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim, a duas vias. Eu venci a parada. Diga: eu venci a parada. Ei, Cristo venceu por mim. A Bíblia diz que Ele nos chamou de mais do que vencedores. A Bíblia diz que esta é a nossa vitória na cruz. Esta é a nossa vitória na cruz. Embora crucificado, você é livre. Ei, só entende isso quem crê. Eu estou crucificado, mas não estou preso, eu estou livre. Você se alegra com isso? Chegou no seu coração isso? Aleluia! Coisas estão sendo destravadas na sua vida por causa dessa sua convicção, por você entender que você não é mais escravo do pecado. Aleluia! Não foi a lei áurea que te libertou. Não, foi a lei de Cristo. Aleluia! Eu declaro um tempo, querido, de intensas intervenções de Deus sobre a sua vida. Assim como está acontecendo aqui em nosso meio, nessa igreja, na vida dos irmãos, do corpo de Cristo. Ei, eu declaro na sua vida também, nada faltando, nada se perdendo. Eu declaro lucro espiritual chegando na sua vida. Eu declaro nada faltando na sua vida, mas tudo sobrando. Eu declaro sua loja, sua empresa permanecendo, embora muitos estejam falindo, mas a sua vai permanecer, porque a sua empresa